Olá, excelentes! Tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui como que eu atingi a minha liberdade financeira. E aí, você já conseguiu? Você sabe qual é o caminho das pedras para a gente chegar lá? Então, se você quer saber sobre esse assunto, vem comigo para essa aula. Você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Então, como criei a minha independência financeira? A minha história é muito simples. Muito nova, eu conheci uma instituição onde eu fazia trabalho voluntário e me apaixonei por isso. Dos 19 até os 47 anos, me dediquei exclusivamente a fazer esse trabalho voluntário. Sempre gostei e ainda gosto de lidar com pessoas e por isso até estou aqui. Só que aos 47 anos, a minha vida deu um giro e precisei voltar para casa e me vi sem uma previdência privada e comecei a imaginar como seria a minha vida de aposentada ganhando um salário do INSS. Como eu acredito que vocês já ouviram, né, que o INSS significa isso nunca será suficiente, eu pensei, agora eu tô lascada, porque na hora de me aposentar, como é que eu vou viver com um salário? E fui atrás, aqui no YouTube, cheguei de paraquedas aqui no canal, como dizia o nosso ilustre mentor, Anderson Gonçalves, e foi a primeira fase da minha independência. Aqui eu vim descobrir uma coisa que até então eu não sabia, que eu tinha que investir sim no meu futuro, mas o primeiro investimento é em si mesmo. Ou seja, eu estava já separando, fazendo aportes mensais em investimento, que eu vou dizer ao longo da história aqui, mas primeiro eu tinha que investir em mim. Então, a primeira coisa que eu fiz ao estudar dentro do canal do Excelência no Bolso foi ler um livro que mudou em muito aspecto a minha vida de então, que é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro, vocês estão vendo, muito fininho, muito fácil de ler e depois deixa aqui para mim no comentário se você tem o hábito da leitura. Eu desafio você a ler não só esse livro, mas livros que te ajudem a ver novos horizontes. E o bacana de ler livro não é ler, eu li esse livro. Não, o que esse livro diz para a minha vida hoje, nesse momento. E aí foi a primeira abertura no Homem Mais Rico da Babilônia. Descobri, por exemplo, que a falta de grana está muito relacionada a coisas que nós temos, crenças que nós acreditamos. E, inclusive, depois eu vim ter conhecimento também de que tem pessoas que muitas vezes elas não conseguem, elas ganham muito dinheiro com trabalho, enfim, com várias coisas, mas elas não conseguem segurar aquele dinheiro vai embora. Por quê? Por causa que existe uma crença ali dentro. Então, primeira coisa do livro foi como evitar faltar dinheiro, depois, não ao desperdício. Isso também eu acho super interessante, ainda mais na nossa sociedade atual, onde a gente desperdiça muito e a gente é muito consumista. E a terceira coisa, conhecimento nunca é demais e informação. Então, o que eu faço com o conhecimento? E essa também foi a segunda coisa que mais me chamou a atenção aqui no Excelência no Bolso. Toda vez que a gente estiver vendo um vídeo, na hora que termina o vídeo, você tem que pensar assim, o que eu vou tirar desse vídeo para mim? Então, o que eu vou aplicar desse vídeo? E aí foi a primeira coisa. Então, o que eu tenho que mudar? Aonde que eu tenho que mudar? E o principal, que o conhecimento é mais importante do que só lucro. Você está aqui porque você quer ganhar mais dinheiro, não é? Tenho absoluta certeza disso. E eu também, quando eu vim, como eu falei para vocês, para criar minha liberdade, eu pensei, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Só que até então eu ainda não tinha percebido isso. E a última lição desse livro é pensar na sua renda do futuro. Então, como que eu faço? Que era o que eu queria. Como é que eu faço para chegar na minha renda do futuro, que aquele investimento vai pagar a minha vida do presente e a minha vida do futuro também, que normalmente vai ser maior até do que
a de hoje. E, por fim, o cultivo de uma habilidade. Até então, eu nem sabia qual que era a habilidade que eu tinha. E eu tive que ir buscando isso. Através do quê? Do que as pessoas me falavam, de um feedback, de lendo livros e descobrindo, nossa, eu tenho essa facilidade, eu tenho facilidade de expor um assunto, eu tenho facilidade e empatia para estar com as pessoas. E isso vai abrindo a sua mente e vai te dando opções. E são nessas opções e nessa abertura de mente é que você vai descobrindo essas formas de poder monetizar aquele trabalho. Então, a primeira coisa seria isso, a nossa mentalidade começa a crescer e a mudar, a sair de uma mentalidade pobre, apenas consumista, imediatista, para uma mentalidade de prosperidade. Prosperidade não só financeiro, mas principalmente relacionado ao ser. Aí, depois dessa, continuando com a primeira coisa importante para a sua independência é o estudo. O estudo dessa forma que eu falei, através de pequenos momentos que você vai falar assim, isso aqui é para mim, é isso que eu vou implementar nessa semana, ou nesse mês, ou durante um tempo, ou para minha vida mesmo. E aí, o estudo eu coloquei para mim 15 minutos. E os primeiros 15 minutos naquela época, que eu não tinha dinheiro, foi entrar aqui no canal e começar a assistir vídeo. Então, 15 minutos e eu anotava, isso daqui eu entendi, isso aqui eu ainda vou ter que rever. E às vezes a gente não tem essa paciência de rever um assunto várias vezes, até que aquela noção, até que aquele conceito, ele se sedimenta dentro de você e você tem absoluta certeza de como é que é aquilo. E aí, eu continuei no estudo e comprei um livro, porque até então eu não comprava livro, apesar de gostar de estudar e via muita coisa na internet. E aí, qual que foi o livro que veio e, vamos dizer assim, é o meu livro base, eu volto e releio ele muitas vezes. É Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Mas o enriquecer aqui, ele vai servir para várias coisas, não só para a educação financeira e nem só para a sua prosperidade lá do futuro. Ele diz que aqui, eu vou até ler esse pedacinho que eu deixei marcado, que a riqueza surge conforme o estado de espírito, com firmeza de propósito e pouco ou nenhum trabalho. E eu fiquei pensando, puxa vida, como assim, né, que a gente pode conseguir que essa riqueza se torne em espírito? Como que fica no estado de espírito a riqueza? Então, é uma coisa interessante. A gente só consegue avançar a dar o próximo passo quando você já deu o primeiro. É incrível. Então, a primeira coisa que você tem que colocar para você ter essa riqueza é acreditar que você já está dentro dessa riqueza. É essa mente forte, essa convicção, é esse desejo que dizia o professor Anderson, esse desejo ardente de que eu sim quero aquela riqueza e eu vou sim alcançar a minha riqueza. Então, qual que é o que mais as pessoas às vezes entram nos canais dentro do YouTube e ouvem falar assim, o investimento vai fazer você milionário. Beleza, ele pode te potencializar a ser milionário, a ser rico, é uma verdade. Mas não é o investimento que vai te tornar rico, e sim, aí o negócio muda de figura, o trabalho. É o seu trabalho que vai tornar você rico. E a segunda coisa também que vai trazer é a inteligência financeira. Então, por que é importante o estudo que a gente começou? Justamente por causa da inteligência financeira. Se você não estudar, você não vai sair daquelas convicções que você trouxe da sua família e que você vive e atua ao longo do seu dia, que você nem percebe que são convicções que você tem aí dentro e que muitas vezes são somente elas que te atrapalham a chegar lá. O trabalho gera riqueza, esse é o normal, então é a minha renda atual, né? Na época, quando eu trabalhava e recebia um salário e meio, era um salário mínimo e meio. E eu lembro que em 8 meses eu fiz 3 vezes o meu FGTS de 5 anos de trabalho. E eu pensei assim, nossa, se em 8 meses eu conseguir fazer isso, então
eu vou conseguir chegar naquele milhão que todo mundo fala na internet, sim. Só que a primeira vez que eu vi que o milhão era possível com investimento, eu pensei, será mesmo ou será que é lorota isso daí? Só que conforme eu fui estudando, conforme eu fui entendendo os investimentos, eu fui vendo que era possível, porque tem uma coisa que trabalha a seu favor e que muitas vezes a gente não percebe. A gente sai da escola sem saber exatamente como isso funciona a nosso favor, que é os juros compostos. Os juros compostos, quando você faz o investimento, ele vai fazendo aquela bola de neve. Então, o maior mérito qual que é? Fazer com que o seu estudo vai abrir um conhecimento e o seu trabalho, ele vai, com o estudo, ele vai trazer novas oportunidades e novos crescimentos com juros compostos. E aí, eu comecei a perceber que por mais que eu colocasse lá e separasse um aporte mensal, eu falei, não, esse aporte aqui é muito pouco, eu tenho que crescer o meu aporte. Aporte é aquele dinheirinho que você separa lá da sua renda e fala, esse aqui vai ser para investimento, a gente chama de aporte. Então, aporte mensal. E eu pensei, beleza, já enxuguei, já fiz um plano, um orçamento aqui de planejamento meu, já consegui enxugar os meus gastos desnecessários, comecei a poupar mais, resolvi ser estritamente sóbria e falar assim, não vou me divertir, não vou comprar roupa, não vou sair, vou colocar tudo em investimentos, porque eu queria acelerar essa minha independência. Mas de repente a ficha caiu. E aí caiu no sentido de que, por mais que eu fizesse que aquele meu salário e meio se multiplicasse e usasse da melhor forma, ele ainda era pouco. Pouco no sentido de que eu ainda precisaria de mais tempo para chegar onde eu queria. Então, o que que eu fiz? Comecei a buscar renda extra. Aí comecei a fazer vendas, comecei a buscar outras formas onde eu pudesse gerar mais, e isso é uma das coisas que eu penso, hoje eu penso assim, eu falo, nossa, mas como é que não deu o start de você falar assim, caramba, eu preciso, tem um monte de coisa que eu posso fazer aí, levar o pet da madame para dar uma volta, pegar uma limpeza extra, ajudar, dar uma de babá, sei lá, se vira nos 30 que hoje em dia tem de tudo. Passado mais um tempo, criei um negócio que são as vendas online e hoje também tenho fonte de renda daí. E fui entendendo os ativos. Ativos nada mais é do que investimento. Um tipo de ativo é um tipo de investimento em renda fixa. E o meu primeiro contato, como foi aqui no Excelência no Bolso, qual que foi? Tesouro Direto. Aí eu descobri que eu tinha que ter uma reserva de emergência. Então, meu primeiro passo foi construir essa reserva. Se você não sabe o que é reserva de emergência, aqui no canal tem, já peço para você vir no canal, buscar aqui, que tem muito conteúdo sobre isso. E depois que eu criei essa ideia de como construir e qual que foi o investimento, Tesouro Direto, então a gente tem, eu comecei a ter essa vontade de cada vez buscar mais e aumentar mais o meu aporte. Então isso foi determinante. Então o poupar só, ele é bom, mas ele não é suficiente. Então você sempre vai ter que buscar formas de você aumentar a sua renda para potencializar os seus aportes e assim também o seu investimento. Tem uma coisa que também é muito importante dessa mentalidade forte em relação à prosperidade, que é a determinação. Se você não se determinar a alcançar aquilo, você não alcança mesmo. Então, o que que é fundamental? Tem uma história do Henry Ford que vocês talvez tenham ouvido falar, né, que é o que criou a empresa Ford de automóveis, aonde ele tinha decidido que ele ia criar um motor lá com 8 cilindros. Eu não entendo nada de mecânica, tá, gente? Mas a história é o seguinte, ele chegou lá para os engenheiros e falou, olha, eu quero um motor X, 8 cilindros. Os engenheiros olharam para ele e falaram, isso não dá, isso é impossível. Aí ele falou, eu não quero saber se é impossível, eu quero esse motor. Como eles trabalhavam para ele, eles falou assim, vocês se viram, né? Se vira. E assim foi passando os meses e toda vez os engenheiros falando que não dava, por fim ele falou, vai ter que dar.
porque eu sei que isso vai dar certo. E realmente, gente, depois de um determinado tempo, deu certo. Deu certo porque ele foi determinante, ele falou que era, ainda que alguém especialista dissesse que era impossível, ele falou, não, isso é possível. E os engenheiros chegaram nisso, eles chegaram nessa possibilidade. E eu lembrei de mim quando eu fiz isso, porque eu pensei assim, nossa, o pessoal, eu ouvia na internet o pessoal falando assim, nossa, a pessoa que é CLT, que ganha um salário mínimo e meio, ela não é capaz de chegar no milhão, não é capaz de criar sua independência financeira. E dentro de mim veio aquele orgulho de falar, não, vai ser possível sim, eu vou mostrar para mim mesmo que isso é possível. Então hoje, gente, conforme você vai dando os seus passinhos, as portas vão se abrindo, você começa a pensar, será que eu não posso fazer isso e conseguir mais dinheiro aqui e melhorar o meu aporte? Então hoje, graças a essa descoberta da educação financeira, essa mudança de mentalidade, esse não parar de estudar, nunca parar de estudar, porque existe até um ditado que diz, né, que a gente vai morrer aprendendo. A gente sempre pode aprender algo novo, melhorar o nosso conhecimento. E então eu digo aqui para vocês, espero que esse vídeo, essa aula ajude você e deixo aqui um caminho, o caminho que eu tracei, que foi justamente conhecer o que é o Tesouro Direto. E nós temos o curso Start do Tesouro. Vai estar abaixo aqui no link e deixa também para mim no comentário aqui. Você já deu o seu primeiro passo? Qual que é a maior dificuldade para você chegar na sua independência financeira? Então, ficamos aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!